Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao curso Programando no MySQL. No vídeo passado nós demos início ao módulo chamado Gerenciamento de Transações. E nós vimos que uma transação é uma unidade lógica de trabalho formada por várias operações. Em geral, essas operações elas modificam dados no banco de dados, então entenda aí como modificação sendo um insert, um update e um delete. Nós vimos também que o SGBD ele tem como obrigação levar um banco de dados de um estado correto para um outro estado também correto. Mas para que isso aconteça, é necessário que as transações elas tenham aí basicamente 4 características que nós chamamos de propriedades ACID. O A de atomicidade, o C de consistência, o I de isolamento e o D de durabilidade. Essa propriedade atomicidade, nós já comentamos sobre ela no vídeo passado. Nós dissemos que uma transação ela não pode ser executada em parte. Então, nós demos até um exemplo de uma transação com 1000 operações, ela só vai ser concluída com sucesso se as 1000 operações foram executadas com sucesso. Se apenas uma gerar um erro, então aquela transação vai ser finalizada com erro. E complementando aí, uma transação ela vai ser totalmente executada ou totalmente cancelada. O comando commit ele é disparado quando uma transação ela finalizou com todas as operações com sucesso. Por outro lado, o commit ele é disparado quando pelo menos uma operação gerou algum erro dentro dessa transação que ela foi definida. A segunda propriedade diz respeito à consistência do banco de dados. Nós já comentamos aqui que o objetivo de um SGBD é garantir que um banco de dados ele saia de um estado consistente para um outro estado também consistente. Nós vimos aí um exemplo de execução de um PIX de uma conta A para uma conta B. Então, esse processo ele só vai ser consistente se saírem, por exemplo, R$100 da conta A e caírem na conta B. Se esse processo não for finalizado, então o banco de dados ele não vai estar no estado consistente. E a outra propriedade, que é a propriedade de isolamento, garante que uma transação ela não vai sofrer interferência de uma outra transação. Então, imagine aí a transação A, que está rodando em um determinado momento, e a transação B, que também está sendo executada em paralelo com essa transação A. Então, essa propriedade de isolamento vai garantir que a transação B não vai interferir no processo da transação A. Então, isso significa que uma transação ela não toma conhecimento de outras transações que estão rodando de forma concorrente no SGBD. E, por fim, a propriedade de durabilidade ela garante que depois que uma transação é concluída com sucesso, é garantido que mesmo que haja falhas no sistema, quando o sistema de banco de dados retornar, os dados serão efetivamente armazenados no banco de dados. Além de propriedades, uma transação ela também possui estados. São esses estados que você está vendo aí no diagrama. Então, o primeiro estado de uma transação é o estado de ativa. É justamente o momento em que ela está sendo executada. O segundo estado é o de efetivação parcial. E uma transação está nesse estado após a última operação que foi executada. E daí, depois da execução dessa última operação, a transação ela pode passar para o estado efetivada, ou seja, todas as operações que faziam parte do corpo daquela transação foram executadas com sucesso, ou uma transação também pode passar para um estado em falha, que foi quando pelo menos uma transação gerou algum erro. E quando isso ocorre, a transação vai para o estado de abortada, que é justamente após a transação ser desfeita e o banco de dados ser restabelecido ao estado anterior da execução da transação. Nós poderíamos até de repente colocar aqui um novo estado que seria transação finalizada. Mas esse diagrama aqui ele é bastante clássico na literatura. Então vamos combinar o seguinte, você deixa o seu like para que esse vídeo possa chegar a uma quantidade maior de pessoas. E para que você fique sabendo das novidades que a gente está postando aqui no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque a cada novo conteúdo que eu postar aqui, o YouTube vai te informar. Nós vimos aí que um dos estados de uma transação é em falha. Então isso implica que um SGBD ele precisa ter um mecanismo que possa contornar uma situação de falha. E existem aí basicamente dois tipos de falhas, as falhas globais e as falhas locais. Alguns exemplos de falhas locais são underflow ou overflow,
E falhas globais poderia ser aí uma queda de energia elétrica ou a queda do sinal de internet. Uma falha local ocorre apenas na transação em que de fato a falha aconteceu. No entanto, a falha global ela implica em todas as transações que estão em curso no sistema. E obviamente que isso vai impactar todo o sistema. Então nós temos aqui um exemplo do SQL Server, de um erro local que deu de overflow, né, convertendo um valor para o tipo int. E uma falha global seria a internet estava fora do ar. As falhas elas podem se enquadrar ainda em 3 categorias. A primeira delas é chamada de falhas de sistema, ou no inglês software crash, e alguns exemplos são a queda de energia, o mau funcionamento do hardware, um bug no sistema de gerenciamento de banco de dados ou até mesmo no sistema operacional. A outra categoria é chamada de falhas de mídia ou hard crash. E alguns exemplos são quebra do cabeçote de leitura escrita, falha durante a transferência de dados e outros. E a terceira categoria é chamada de falhas de transação. E daí alguns exemplos são o erro lógico, que nós podemos citar aí uma entrada inadequada de dados, dados que não foram encontrados em uma consulta, overflow, underflow, limite de recurso excedido. E um erro de sistema, a gente pode citar aí o deadlock. Então aqui nós temos um erro clássico de sistema, né? Quem utiliza o Windows, a chamada tela azul. Nós temos aqui um erro de falha de mídia, que me parece aqui que foi algum erro no HD. E por último, um erro de transação. Então aconteceu aqui um deadlock enquanto uma transação estava sendo executada. Vamos imaginar aqui um cenário de uma falha. Nós temos aqui o tempo, nós temos o tempo 1 e o tempo 2. No tempo 1, no instante T1, aconteceu um checkpoint, tá? E no instante T2, aconteceu uma falha no sistema, certo? Observe que a transação 1 ela começou antes do instante T1 e terminou antes do instante T1, ou seja, antes do checkpoint, tá? A transação T2 ela começou antes do checkpoint e foi finalizada depois do checkpoint, entre o instante T1 e o instante T2, que foi um instante de falha. A transação T3 é mais crítica. Ela começou antes do checkpoint, porém, quando chegou no instante T2, que foi o momento da falha, ela ainda não havia sido concluída. O instante T4, ela começou depois do checkpoint e finalizou antes do erro, no instante T2. E a transação T5, ela também é crítica. Ela começou depois do checkpoint e quando ocorreu o erro, ela ainda estava em execução. No slide passado eu falei sobre checkpoint, então pode ser que você não saiba o que vem a ser um checkpoint, mas nada mais é do que um mecanismo que o SGBD utiliza para identificar o estado de um banco de dados em um determinado instante T, certo? E daí a marcação de checkpoint ele vai gravar em disco o conteúdo dos buffers de alterações e um registro checkpoint no log físico do banco de dados. Um registro de checkpoint ele possui todas as transações que estavam em andamento no momento em que aquele checkpoint ocorreu. As modificações do banco de dados elas são executadas em memória e não são necessariamente gravadas no disco após cada atualização. Nós vimos que por padrão o MySQL ele tem o autocommit, ou seja, quando a operação acontece com sucesso, ele faz o commit, mas você pode desabilitar. Você pode colocar lá set autocommit igual a 0, né, que ele não vai deixar o commit para ser automático. Periodicamente, o SGBD ele executa os registros de checkpoint para aplicar as modificações que ainda estão em memória em um HD. Beleza? Bom, considerando que uma transação ela pode falhar, é preciso que o SGBD ele tenha algum mecanismo para contornar esse tipo de falha. E aí existem vários algoritmos para isso. Um deles é o seguinte, ele vai criar duas listas, a lista undo, ou seja, não fazer, e a lista redo, refazer. No segundo passo, eu trouxe aqui aquele cenário de falha para ficar mais fácil da gente enxergar, tá? No segundo passo, ele vai fazer o seguinte, na lista para não fazer, ele vai colocar todas as transações que foram iniciadas antes do último checkpoint.
e vai esvaziar, caso exista, transações na lista redo. Quais foram as transações que começaram antes do último checkpoint? T1, T2 e T3. Então, estão aqui elas. No próximo passo, o que é que ele vai fazer? A partir do último checkpoint, que é esse daqui, ele vai varrer o log para frente. Então, ele vai sair desse instante T1 na direção do instante T2 e vai procurar no log algumas informações. Se for encontrado um registro de Start Transaction, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar essa transação e vai colocar na lista Undo. Veja que tem aqui ó, a transação T4, que tem um Begin Transaction, né, um Start Transaction, e a transação T5, que também tem um Start Transaction. Ok, ele colocou na lista Undo. No quinto passo, o que é que ele vai fazer? Se ele encontrar um commit, ele vai mover a transação que tem esse commit da lista Undo para a lista Redo. Veja que a transação T2 tem um commit e a transação T4 também tem um commit. Então ele pegou essas duas transações, T4 e T5, e levou para a lista Redo, as transações que precisam ser refeitas. No sexto passo, ele percorre o log do fim para o início, ou seja, daqui para cá, voltando, né? E daí ele começa a desfazer as transações da lista Undo. Então, nós vimos aí que a transação T3 e a transação T5, que estão na lista Undo, elas vão ser o quê? Desfeitas. A transação T1 ela já foi executada, então ela não precisa ser feita, porque ela já foi confirmada antes do checkpoint. E no último passo, ele vai percorrer o log para frente, refazendo as transações da lista Redo, ou seja, a transação T2 e a transação T4. Nesse cenário, o que é que aconteceu? A transação T1 ela foi confirmada antes do checkpoint, beleza? A transação T2 foi confirmada depois do checkpoint, a transação T4 também. Então, apenas essas duas, T2 e T4, precisaram ser refeitas, porque elas tiveram o quê? O commit. Por outro lado, a transação T3 e a transação T5 não tiveram commit. Então, por causa disso, elas começaram e elas precisam ser desfeitas. Elas vão sofrer um rollback. E para a gente finalizar essa parte introdutória sobre gerenciamento de transações, eu queria falar um pouco sobre protocolo de confirmação de duas fases, que no inglês seria Two-Phase Commit Protocol. Vamos imaginar o seguinte, nós temos aí um servidor SQL Server, que fisicamente ele está lá em Londres, e nós temos aí um servidor MySQL que está na minha cidade, aqui em Natal. Então quero abrir um parênteses aí para fazer a propaganda da minha cidade. Se você não conhece, é uma cidade belíssima, com belas praias, onde você consegue ver golfinhos, onde você consegue ver tartarugas, enfim. É uma cidade belíssima que você desde já está convidado a conhecer. Então, voltando aqui, esses dois servidores eles precisam se comunicar. Mas para isso precisa ter um elemento central, nós chamamos aí de coordenador de transações, que ele vai justamente fazer o quê? A articulação entre as transações que vão ocorrer entre esses dois servidores. Então, na primeira fase, o que é que esse coordenador de transações fala? Ele diz, olha, SQL Server, se prepara aí. E fala, MySQL, se prepara aí. Aí o SQL Server vai dizer, olha, chefe, eu estou pronto. E o MySQL vai dizer, chefe, eu também estou pronto. Aí ele fica aguardando a resposta de quem? Do servidor SQL Server e do servidor MySQL. Então, nesse instante 3 aqui, ó, o SQL Server vai dizer, olha, chefe, eu fiz o commit. Ele fica aguardando a outra fala do MySQL, que está lá em Natal. E vai falar, olha, chefe, eu também fiz um commit. Então, se os dois servidores, ou os três servidores, seja lá quantos servidores estejam envolvidos naquela transação, se eles confirmaram que deu certo o que eles fizeram, ou seja, se eles fizeram o commit, o que é que o chefe vai dizer? Olha, então pode confirmar aí a transação, pode finalizar. Ele fala isso para o SQL Server e fala isso também para o MySQL. Então, nesse caso aqui, a transação aconteceu com sucesso, porque os dois envolvidos eles disseram, ok, consegui fazer a minha transação. Esse é o primeiro cenário. Mas vamos pensar no segundo cenário em que pode acontecer uma falha. Olha só, mais uma vez, né, os servidores precisam se comunicar, aí o chefe fala, olha, se prepara aí, fala para os dois. Aí os dois respondem, chefe, estou pronto. E daí o servidor SQL Server fala, olha, deu certo aqui para mim, eu fiz o commit. Aí o servidor MySQL fala, olha, aqui zebrou, não deu certo não. Então o que é que vai acontecer?
o coordenador de transações vai dizer como aconteceu uma falha durante esse processo, vocês dois vão ter que fazer um rollback. Então era aquela situação que a gente falou lá no início, né? Vamos imaginar que existe a conta A, que está aqui em Londres, e a conta B, que está aqui em Natal. Então foi feito um Pix de R$100 da conta que está em Londres para a conta que está em Natal. Então o servidor de Londres falou, olha, deu certo aqui, eu transferi R$100. Mas o coordenador ele fica esperando o ok do servidor MySQL que está em Natal. E esse servidor vai dizer, olha, aquela transação que foi começada lá do outro lado do oceano, de R$100, não chegou aqui não. Então, eu não confirmei minha transação. Aí o chefe fala, então, meu amigo, se não deu certo, volta os R$100 para a conta A e a conta B permanece sem esses R$100. Então, seria uma analogia que nós poderíamos pensar para esse protocolo de confirmação de duas fases. Beleza, pessoal? Então, essa é apenas uma parte introdutória sobre gerenciamento de transações. Obviamente que existe uma série de outras coisas aí que a gente poderia se debruçar, mas eu vou me ater apenas a isso que eu apresentei aqui para vocês, ok? Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por sua parceria e eu espero reencontrar você no próximo vídeo.